Olá, meus amigos do Facebook e do canal do YouTube FEPB TV. Aqui estamos nós, eu, José Queiroz e Mari Lourdes, Olá, para juntos com vocês fazermos mais um estudo da obra tão magistral que Emmanuel, trouxe para nós pela pena, como eu costumo dizer, Mary? De psicografia. Francisco Cândido Xavier. Esse belíssimo compêndio de pérolas, chamada coleção Fonte Viva, onde hoje eu convido vocês a buscarem justamente Vinha de Luz, no ponto 49, com o tema Exortados a Batalhar. Então, abram a página do seu livro e venham junto conosco estudar e procurar entender esse apelo tão gritante da espiritualidade para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução espiritual. Então, vamos ao estudo. E aí, Mary, o que é que nós temos hoje? Exortados a batalhar. Será que estamos em guerra? Hein? Pois é. Então, hoje a nossa conversa está baseada na carta de Judas, logo no iniciozinho da carta, onde ele vai, justamente trazer no decorrer da carta temas, pontos, para que aqueles trabalhadores se fortalecessem, como o Paulo também faz em suas cartas. E olha só o que ele vai trazer, Queiroz. No iniciozinho da carta, ele começa, dizendo que, trazendo, aquela ideia mesmo que nós somos servos, estamos para o serviço, ele já começa trazendo isso, Somos servos do Cristo. Já nos posicionando em nosso local. Exatamente. Do Cristo, dos irmãos. E, logicamente, esses mensageiros que vieram antes, que ele saúda, como Tiago e outros, são amados por Deus, porque ele compreende que esses irmãos já vêm fazendo todo um trabalho de divulgação. E aí, olha só o segundo ponto, antes de chegar ao versículo que a gente vai conversar, ele diz: a misericórdia e a paz e a caridade se aumente em vós outros. E aí chega o nosso versículo quando ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu acho importante, para a gente começar esse estudo, a gente definir na acepção espírita o que seja fé. Porque é interessante, que ele começa justamente nos chamando. A exortação está no sentido de nos convocar, nos chamar a batalhar pela fé. Porque em muitas vertentes religiosas deu-se um entendimento de que ter fé é uma mera credibilidade. E foi até nesse estudo mesmo que a gente vem fazendo, semana a semana no Página Aberta, que em um dos pontos de Emmanuel, num dos seus apontamentos, houve um entendimento de que a fé, conforme o Espiritismo traz como chave de revelação, como uma premissa de deixar mais claro e facilitar, inclusive, o nosso caminho de entendimento, busca, compreensão e atividade, ela não é algo, a gente já comentou aqui algumas vezes, não é algo externo. Não é uma mera formalidade de, digamos, me embevedar, me encantar com algo que eu achei bonito e que eu tenho uma certa confiança, mas só que externa,
Muitas vezes essa confiança, inclusive, ela é alicerçada em pessoas humanas, né? Em leituras, ou mesmo na própria exortação do que eu vejo na literatura bíblica evangélica, mas sem o alicerce da realização íntima. E o Espiritismo, ele justamente colaborando com o sentido da fé. Porque se a gente for na raiz etimológica da palavra, né, nós puxamos muito pelo radical grego. Mas, boa noite, né? Temos aqui a Najara, o Ailton, né? Boa noite a todos vocês. Vamos juntos nesse entendimento. E aí, como eu estava dizendo, né? Etimologicamente falando, a palavra fé, ela tem o significado de dois radicais. O significado radical grego, que é pistia, é que indica a noção de acreditar. Acreditar, de ter crença. Mas o que mais comunga com a fé raciocinada é o significado da etimologia do latim, que vem de fides. Olha que interessante. Remete a uma atitude de fidelidade. Aí fica, no entendimento do que o cristianismo, pela ótica espírita, nos traz, já dá para clarear mais. Quando ele fala em batalha, eu pergunto a vocês, existem batalhas sem a gente fazer esforço, sem ter uma luta, ou interna ou externa? E se eu tenho um ponto de interseção dentro das religiões, né? Das vertentes da religião, das vertentes das religiões cristãs, né? Porque eu tenho várias segmentações. Mas se eu tenho um ponto de interseção entre todas elas, que é o Cristo, Jesus, é fato, né? E Deus, e eu tenho a ideia de que o Cristo é o representante divino na Terra, é aquele que veio trazer de fato a boa nova, o Evangelium, que é justamente nesse significado, nesse contexto da boa nova. E ele, conforme Emmanuel nos traz também no livro A Caminho da Luz, chamando-o de governador do nosso orbe, né? E como está no Livro dos Espíritos, na questão 625, o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para seguir de guia e modelo. Então, se eu tenho ele como norte, em todas as vertentes da religião, o que significa ter fé no Cristo? Nesse apanhado que a gente viu, de ter fidelidade. Atitude de fidelidade. O que seria uma atitude, Mary, de fidelidade com relação a esse representante divino entre nós, que é o Cristo? Queiroz, isso é tão interessante, até porque a própria mensagem do Cristo, não é, todos os seus ensinamentos, ele está embasado no amor, no respeito, né, na benevolência, na fraternidade. Então, ter fidelidade com Deus, com Cristo, é você buscar, exercitar, né, todos esses ensinamentos que ele deixou. É sabido que, como nós somos seres ainda em processo evolutivo e que temos muitos entraves trazidos dos erros cometidos, dos equívocos cometidos nas nossas vidas anteriores, e que a cada encarnação nós estamos recebendo uma oportunidade de refazer, né? De nos ressignificar. E aí sim, buscar ter mais fidelidade, sendo fiéis com o propósito da mensagem do Cristo. Não é? Que é isso que Emmanuel vai trazer aqui, Queiroz, logo no início do texto, quando ele diz
que o cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para sublime renovação. Não é? Ora, todos nós temos o que dar e, na contrapartida do entendimento do sentido de evolução, levando em consideração o planeta em que vivemos, que está saindo de um campo de provas e expiações para adentrar nos primeiros parâmetros dos segundos de uma regeneração. Então, é um imenso campo de luta, onde nós somos concitados às batalhas diversas. Então, eu tanto tenho a exercer, como tenho também algo a melhorar, a trabalhar dentro de mim. E é interessante isso porque, como o Emmanuel diz aí, que ele é um imenso campo de vida espiritual. Olha bem, o cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Então, cada trabalhador, cada um de nós somos chamados para renovação. Aí eu acho interessante porque muitas vezes a gente vê, nossa, eu estou aqui para fazer a caridade, eu estou aqui para ajudar fulano, eu estou aqui para ajudar Beltrano, para fazer isso, aquilo, outro. Mas, dentro dessas premissas que Emmanuel aponta, quem sou? Porque eu posso ser, Marilourdes, o sedento, que dentro do campo de luta do Evangelho vai encontrar as fontes da água viva. Eu posso ser o faminto, que os celeiros que vou encontrar nele os celeiros do eterno pão. Posso ser um cego ainda, e quantos cegos em muitas circunstâncias, porque a gente pode enxergar um campo de ação, de atitude, mas ficar cego com relação a tantos outros. Porque nós não temos ainda a dimensão de uma visão em 360 graus. Nós costumamos ter um ângulo de visão limitado, principalmente quando está de encontro aos nossos interesses. Aí eu percebo com mais facilidade, mas quando meu interesse está saciado, eu deixo passar quantas e quantas coisas, né, Maria? Eu fico cego a quantas e quantas coisas e situações. A gente vê o momento conflitante que a nossa nação, principalmente, está vivendo no momento. Ora, a partir de um ponto de interseção, né, em que eu racho os habitantes num patamar de esquerda e no patamar de direita e não busco o equilíbrio entre essas duas forças e vertentes para ir adiante, e a gente começa a ver nas redes sociais, né, pessoas deixando de falar com outras, uma xingando outra dizendo que prefere que Cicrano, Deltrano morra ou deixe de existir. Ou seja, imaginemos como anda a psicosfera espiritual dentro de um campo desse de batalha, onde nós, pelo contrário, deveríamos observar o que é que tem de bom de um lado, o que é que tem de bom de outro e tentar o equilíbrio na união, num campo de intercessão, porque é isso que o Evangelho traz. Ele reconhece em cada um de nós o pecador, aquele que erra, aquele que está aqui em aprendizado, aquele que deve, mas ele não abandona. O cristianismo e Deus não abandona ninguém, pelo contrário, sempre nos dá oportunidade. Então, também tem os leprosos da alma, gente, né? Por isso que vai encontrar o alívio e a cura. Então, nós, em muitas situações, podemos ser cada individualidade dessa, nos vestir na roupa de cada individualidade dessa. Isso nos faz lembrar de uma outra passagem do Evangelho, né, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz, né, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Só que a gente muitas vezes não entende, né, essa fala do Cristo e a gente acha que é Ele que vai carregar a gente. E não é isso. A palavra jugo diz respeito à observância da lei divina. Porque a lei divina, como ela é justa e não é dado a nenhum ser, além do que ele possa sustentar para o seu crescimento, porque a lei divina é uma lei de progresso, não é de punição. Então ela vai ser dada a cada indivíduo a oportunidade com base nas suas potencialidades, né? Então, o jugo é justamente diz respeito a essa observância da lei divina e, uma vez entendida a lei divina e aceita, ela estabelece um vínculo de obediência que leva o homem ao esforço de praticá-la. Mas para eu chegar nesse ponto, não apenas adianta sair da boca Exatamente. a expressão eu sou. Eu tenho que fidelizar. Lembra? Fé, fidelidade a. Então, se a minha fidelidade ela está no Cristo, os seus exemplos, a atitude de vida, a forma de entender-se com as pessoas e de resolver as problemáticas, ele tem que ser espelho das minhas ideias, das minhas atitudes, né? Então, se algo me incomoda, eu não devo, né, jogar anátema. Ao contrário, eu devo observar, eu devo procurar em mim a causa daquele desconforto e procurar trabalhar. Porque quando eu me ilumino, desse ponto, os outros começam a observar e a também alicerçar o mesmo caminho. Foi o que o Cristo fez com a gente, né? Ele foi exemplo do início ao fim. E com isso, moveu a humanidade no antes e depois dele. Um alicerce que ressignificou toda a história da humanidade. Sobre o prisma, sobre o auspício, se diga de passagem, do amor e da misericórdia e também do perdão, né? Isso. Porque Emmanuel continua dizendo, né? Vai nos colocando no nosso devido lugar. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre. Misericórdia divina, que apesar de saber quem somos e muito bem, nos possibilita de um corpo de experiências, traça um roteiro, cria mecanismos para que eu possa ser vitorioso, né? Oportunizando eu, você, qualquer um de nós. Com a finalidade de nós nos erguermos, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Aí ele está levando ao repórter, né? Está se reportando ao Cristo. Porque, como a carta exorta, né, a fé, a fidelidade, então a quem? Aos ensinamentos, porque para se santificar, apesar da carta aqui em época dizer que a fé que uma vez foi dada aos santos, esse dar aqui a gente deve interpretar à luz de conquista, porque a gente sabe que não existe gratuidade. Na lei de Deus, tudo tem um esforço, tudo é conquista. E eu posso, você pode, nós podemos sempre fazer melhor. Sempre fazer melhor. E a espiritualidade, ela está sempre nesse campo de fazer o possível e muitas vezes até o impossível por nós. Mas quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouçam. A gente tem que sair, né,
dessa visão equivocada, mesquinha, do círculo de enxergar, né, de procurar me ver nessa visão restrita realmente de momento, onde sou eu, os que estão em volta em mim, em detrimento do resto dos meus irmãos. Eu preciso mudar muitos conceitos, eu preciso, às vezes, até entender o equívoco, o erro do outro, mas não ser conivente com atitudes do mesmo naipe. E, na dúvida, sempre procurar a resposta no Cristo, que é o nosso ponto, como eu já falei, de interseção entre qualquer uma das vertentes denominadas cristãs. Aí ele diz aqui, né? Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Batalha mesmo, é de nós para nós mesmos, né, Mary? Isso nos mostra, né, Queiroz, como a gente sabe através dos livros de André Luiz, que toda uma reencarnação ela tem um planejamento. Ela não é, nós não caímos aqui de paraquedas. Então, a lei divina é uma lei justa, uma lei de equilíbrio e uma lei de organização, por isso que é equilibrada. Então, a proposta de alguém voltar ao âmbito da Terra tem, anteriormente a isso, toda uma preparação, toda uma organização, por isso que ele diz, todos os viajores da vida, ou seja, as várias encarnações que nós temos, são felicitados pelos recursos indispensáveis da jornada terrestre. Então, a gente vem para cá com os recursos necessários para essa jornada que nós vamos ter aqui. Né? Então, ninguém está abandonado pelo divino, nem está aqui com o único intuito de sermos castigados. E aí ele diz, por isto tudo, né, essa jornada terrestre, esses recursos, têm a finalidade de nos erguer. Isso é que é belo. Por isso, voltando àquilo que eu li... Aí equivoca aquele que pensa que a gente está aqui para sofrer e merece sofrer. Por isso, Queiroz, que quando a gente entende essa dinâmica, né, a gente entende essa construção da espiritualidade, que pode ampliar a nossa percepção e nossa visão de vida, nos deixa mais claro que jugo é esse. Por isso que Jesus diz, o meu jugo é leve. Quando a gente compreende isso e a gente aceita, há um alívio. Primeiro que nós não estamos no desamparo, por mais que as coisas pareçam estar caóticas, tem um propósito, tem uma necessidade e, principalmente, que toda a responsabilidade do que nos acontece é nossa. Porque nós temos um livre arbítrio de escolha, por mais que nos é dado todas essas condições, mesmo assim, a divindade nos dá a possibilidade de escolhas. Se eu vou transformar esse jugo realmente em leve, por entender... E aprender por nós mesmos. Né? Isso. E, né, na verdade, buscando a compreensão da mensagem do Cristo e o que tudo que está ali, porque nós não podemos ver a mensagem do Cristo como uma mensagem de opressão ou para aprisionar mentes. Pelo contrário, a mensagem do Cristo ela é libertadora. Sobre todas as vertentes. Para que todos tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância não é tempo de vida. É a capacidade que a gente tem de transformar a nossa vida em abundância, em todos os sentidos, né? Então, é muito interessante isso que ele traz. E veja bem, com a finalidade de se erguer de fato. Não é se erguer talvez, não é se erguer pode ser, é de fato. Isso é o que a divindade faz. E coloca, tipo, olha filho, você está numa sala de aula apropriada. Tem ali um professor, tem material escolar. E o melhor dos melhores, tem mais essa, viu? Você está, né, com toda a estrutura para o aprendizado. E aí ele diz,
de fato, naquele que é a luz dos séculos. Ou seja, o Cristo é o guia. É para toda essa mensagem que a gente precisa. E o que mais é para mim, Queiroz, é extraordinário na doutrina, é quando Kardec diz que a fé ela precisa ter sentido. Sentido. E qual é o sentido? Raciocinado. Raciocinado. Ou seja, eu preciso compreender e não apenas engolir aquilo que eu estou lendo. Eu preciso questionar, entender por que Porque isso só é assim assim. eu fidelizo ela. Só assim, Qual o sentido disso? só assim eu saio do comodismo, eu saio do meu centro de conforto para a ação. Porque fidelizar é isso. Fidelidade é buscar a ação. Porque no campo da misericórdia sempre existe fartura. Não é fartura de falta não, viu gente? Como a gente costuma brincar. É fartura mesmo de abundância. Mas por que eu não percebo com facilidade essa existência? Porque justamente eu estou jogando o meu foco de atenção em outras vertentes, diferentes da vertente, como Emmanuel diz aqui, da luz dos séculos, que é o Cristo. Então, toda vez que eu tiver a oportunidade de perdoar, a oportunidade até muitas vezes até de me calar, de evitar uma discussão, de, vamos simplificar, de evitar de dizer ao outro raca, como está no Evangelho, porque raca é a simples expressão de você ter ojeriza do outro, né? E não querer e, né, ficar ali meio que de banda com relação ao outro. Toda vez que eu estiver nessa vertente, eu estou equivocado. Eu estou fora daquele preceito que Jesus ponderou e deixou no exercício para eu aprender, na vivência, para eu vivenciar e fazê-lo também, para ter fidelidade. Isso. Porque quando eu me desvio, obviamente vem um sofrimento, não como uma atitude punitiva, mas como algo que vai fazer me despertar. E eu digo sempre, sem medo de estar errando, o sofrimento na dimensão que a gente muitas vezes se dá, né? Porque a gente procura, infelizmente, por mais que eu diga não quero sofrer, mas equívoco é equívoco, teimosia é teimosia, a postura correta e coerente dessa fé raciocinada e vivenciada que o Evangelho nos possibilita, pela ótica principalmente do Espiritismo, toda vez que eu fugir disso aí, vem aquele processo me mostrando que eu estou fora do contexto, que eu preciso para despertar. Então, o sofrimento, meus irmãos, ele não é indispensável. E nem é ele também que vai me fazer evoluir, progredir. É a compreensão e vivência do amor que me possibilita e vai me mostrar que eu estou crescendo, que eu estou melhorando. O sofrimento é só uma relação de momento do erro cometido, ou dos erros cometidos, né? Dos equívocos. E, obviamente, entendendo isso, eu começo o caminho da vereda coerente, que é o amor, e aí o amor é quem cobre uma multidão de pecados, né? Conforme disse Pedro. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo com as questões. Agora, quando a gente realmente, né, Queiroz, se desvia do caminho do bem, do amor, da misericórdia, da compaixão, e a gente passa a agir unicamente pelo viés do orgulho, da prepotência, nós inevitavelmente vamos atraindo para nós circunstâncias difíceis. Porque nós vamos afastando, inclusive, o auxílio espiritual. Porque eu vou provocando problema e o problema vai de encontro a mim. Eu estou atraindo o problema. Exatamente. Né? E às vezes,
Não é que é algo que a divindade vai enviar, mas que os nossos excessos nos colocam em situações tão difíceis até chegar ao ponto de a gente compreender que aquele caminho não vai nos levar ao crescimento nenhum. Então, só que se eu não... às vezes eu posso passar pouco tempo nesse estágio e descobrir, ou eu posso passar mais tempo nesse estágio e o sofrimento se arrastar, porque eu vou carregando comigo e vou criando mais circunstâncias difíceis no meu dia a dia. Então, a gente precisa se conhecer. Por isso que a doutrina, ela é de autoconhecimento. Né? Na medida que eu vou entendendo o campo espiritual, a mensagem espiritual, o evangelho do Cristo, eu vou buscando um autoencontro comigo e entendendo quem eu sou. Porque só assim é que eu poderei realmente estar em fidelidade com Deus. Sem o autoconhecimento, sem a análise do que sou e do que preciso mudar, eu estarei realmente me afastando de mim e de todo o contexto. E lembrando que a lei divina é a lei de justiça, amor e caridade. Não foge disso. Quando eu fujo disso, aí vem inexoravelmente as problemáticas do conflito, as problemáticas da dor e do sofrimento. Pois então, é. Ninguém está aqui para sofrer. Todo mundo está aqui para ser feliz. Agora, quanto mais a gente teimar no caminho adverso, vai ter que se dar um jeito de você voltar à questão da normalidade. Alguma coisa tem que acontecer. Então, despertar muitas vezes é preferível da minha parte, não da espiritualidade. Porque a espiritualidade, se fosse por ela, todo mundo estava alegre e sorrindo. Mas, no campo, até as rosas possuem os espinhos. Então, muitas vezes eu deixo a pétala de lado e prefiro me atracar nos espinhos. Aí, consequência, é o furo, né? Eu vi até uma frase essa semana que agora eu não me recordo de onde foi, vou até pesquisar depois, você falando de felicidade eu me lembrei. E aí ele diz o seguinte: não busque ser feliz, busque ser bom. Porque a felicidade muitas vezes... resposta, né? Porque muitas vezes em busca resposta da felicidade, você faz algo que não é bom. Porque você equivoca. Porque você quer a felicidade. Perfeito, e a felicidade pode levar a equívoco, mas se você for bom, a felicidade ela é natural. É como Mahatma Gandhi disse com relação à paz, né? Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, a felicidade está em ser bom. Tudo que eu fizer vai estar em coerência. Aí Emmanuel continua dizendo: ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. Ela é generosa mesmo, ela é abundante. E ativa, né? ativa. E ativa movimento. Porque a gente é movimento e a gente tem que se adequar a esse movimento. A uma rotina verdadeiramente cristã, meus irmãos. Verdadeiramente cristã. Na dúvida, eu digo sempre, pergunte a Jesus. Eu tenho certeza que a resposta dele é sem equívoco. Não precisa estar querendo interpretar trecho A ou B do Evangelho ou do Velho Testamento. Não precisa. Como foi a vida de Jesus? É inequívoca. E a resposta sempre virá. No serviço cristão, Emmanuel continua dizendo: lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar. Olha bem, Mary. Cada aprendiz, na dinâmica do serviço cristão, não foi chamado a repousar, mas a pelejar, a trabalhar de forma árdua, né? Uhum. Em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. É o dever. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Ele já chegou lá, mas mesmo assim ele veio apontar o caminho, né? E Emmanuel vai dizer justamente isso no parágrafo seguinte, ó. Jesus
iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. E o primeiro dia da manjedoura já foi a primeira lição do Cristo. Para conseguirmos e conquistarmos isso tudo... Verdade. Humildade. Qual é a primeira lei? Humildade. Ele vai demonstrar humildade, demonstrar humildade no nascimento e até o último segundo de sua vida. Quando ele, nas vésperas, da sua prisão, no lava-pés, ele dá outro exemplo. Aquele que não for capaz de servir, não serve para ser um apóstolo. Então, nós estamos... Tem até um trocadilho que é interessante. Nós estamos, de fato, servindo ao Cristo ou se servindo do Cristo. Né? São duas vertentes bem interessantes para a gente analisar. Porque, infelizmente, muitas vezes nós fazemos do preceito religioso algo tão assim absurdo a nível do que Jesus acordaria ou nos passou para justificar muitas vezes coisas que eu teimo em manter equivocadamente, né? Eu teimo em fazer, eu teimo em muitas vezes em deixar errado, né? Ou concordar com o erro e somar numa avalanche, muitas vezes, catastrófica. Porque quanto mais eu somo o erro, o equívoco, e sou o disseminador disso, também estou sendo responsável. E as consequências sempre virão de forma individual e coletiva. E aí ele termina, fecha aí. Não se equivoquem, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhe constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Você vê que são dualidades que constantemente nós somos colocados à escolha, né? Para aprender a valorizar muitas vezes a alegria, vem a tristeza. Para aprender a valorizar a luz, vem as trevas. Mas o importante nesse círculo de fidelidade com o Cristo, de fato ter fé nele e em Deus, é a vivência, é o testemunho, como Emmanuel diz aqui, de realmente ser um instrumento na mão do Cristo para a transformação a partir de mim. E desse ponto transformado, mesmo na luta, mesmo de vez em quando caindo, porque ninguém aqui vai se transformar em santo de uma hora para outra, e se equivoca e vai cair aquele que pensar desse jeito, que já vai, depois de uma mensagem dessa, sair santo. De forma alguma, quantas e quantas vezes nós vamos ainda quedar. E é natural que a gente passe por esse processo, porque como o Emmanuel nos diz aqui, a luta é árdua, mas o que importa é o esforço, meu irmão, minha irmã. É a luta perseverante, é as vias da manjedoura em nossa vida, humildade, para reconhecer que se equivocou,
humildade para mudar de postura, reconhecer que é falho, mas que pode mudar e fazer melhor, porque nos entendemos como filhos de Deus, herdeiros do universo, irmãos do Cristo, né? Ok. Então vamos lá, não é? Agora com a nossa poesia de Maria Dolores, Anseio e Prece. E aí ela começa dizendo: Senhor, sei que nos deste a todos o encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. A estrela conferiste, a bênção de aguentar-se a refugir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder e a fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de aguardar-te a vida e auxiliar sem recompensa. Doaste a flor o dom de perfumar e puseste na estrada o dom de conduzir. Desta música às aves, deste ao vento o doce mistério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu próprio reconheço que quase nada sou e que quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, a própria imperfeição num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. Belíssimo e casa muito bem com tudo isso que a gente estudou na noite de hoje, né? Então, meus irmãos, nós há mais de 2000 anos, né, somos exortados a batalhar. E a partir dessa lição que Emmanuel nos deixa, que a gente possa realmente evidenciar mais ainda em nós essa luta diária, esse bom combate. E, sem dúvida, vale a pena, é necessário. E é isso que vai fazer com que o mundo seja um mundo melhor para mim, para você e para todos. O Cristo, caminho, verdade e vida. Fora da caridade, como Kardec disse, entendeu, né? Não há salvação. E a lei, lembrando sempre que a gente tem que evidenciar em nossas atitudes, pensamentos e ações, é a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei só. Se fugir disso aí, tá errado alguma coisa, né, Mary? Isso mesmo. Então, um beijo no coração, até semana que vem, nesse mesmo horário, para o Página Aberta. Até lá e um grande abraço. Um beijo no coração.